A gente continua sem ter ainda a melhor internet. Você vê que está dando algumas pequenas variaçõezinhas, mas, no geral, está bem melhor do que ontem, por exemplo. E amanhã os técnicos vêm aqui para deixar isso bom, se Deus quiser, deixar isso o mais perfeito que a gente possa em termos de internet. Mas eu não estou nem um pouco preocupado, porque a fé não vem pela imagem. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a minha imagem frisar, deixe frisar. Se você estiver ouvindo bem, feche os olhos e deixe entrar. Tá bom? Olha aí, eu vou ler, você veja que eu estou aqui igual um hebreu, lendo o Evangelho ao contrário. Eu estou lendo de trás para frente. Eu comecei em Lucas lá atrás, aí fui para um anterior, aí eu entrei no capítulo 13 e hoje eu já estou com você no capítulo 12. Esse é um cara que tem a capacidade de ler também os evangelhos de trás para frente com você, ao contrário. É o que a gente vem fazendo de uma semana para cá. Então, estamos aqui hoje em Lucas 12, no verso 54, que eu quero ler com você. Leia comigo. Verso 54. Jesus tinha acabado de dizer para eles ficarem vigilantes. Esses ambientes aqui do Evangelho, todos, são carregados de convocação a que se esteja preparado. Esse mesmo texto aqui do capítulo 12, do verso 35 em diante, eu li tem um mês e meditei nele com você. Ele começa mandando a gente estar vestido, com lâmpadas na mão, preparados para correr. Essa é a atitude. E ele tem como contexto esse ambiente, tem também como contexto antecedente a afirmação dele de que veio para lançar fogo sobre a terra e que ele bem quisera que já estivesse a arder. Então ele fala de como as casas, as famílias ficarão divididas em razão do Evangelho. Ele descreve a divisão quando pergunta: supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes eu vim para trazer divisão. E aí ele prossegue e diz: porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, por causa do Evangelho. Não é por causa de briguinha, não. É por causa do Evangelho, de coisa séria, da mais séria de todas as razões. Por causa desse estilo de vida. O Evangelho te convida a viver em amor, em perdão, em verdade, em justiça, por exemplo. E por causa disso é que os membros da família se levantam contra os que estão praticando o estilo de vida de Jesus, andando conforme Jesus ensinou a andar. E por isso a divisão se estabelece dentro da casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho. O que acontece aqui, todo dia quase alguém conta uma história de uma casa dividida, de pai contra filho, de filho contra pai, ou ainda de mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, o que é bem mais fácil de encontrar, nora contra sogra, também é fácil de encontrar. E isso é o contexto, mas não é o que eu vou ler. Aí ele prossegue no verso 54, dizendo: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente,
pôr do sol, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece, porque quando a gente começa a observar que o ocaso, o pôr do sol está carregado de nuvens, é porque certamente vem alguma chuva. Depois disso, todo mundo aprende a ler, especialmente os que não são da cidade urbana hoje em dia. Nos dias de Jesus, tanto fazia, porque a vida urbana não era como a nossa vida urbana. A vida urbana estava, no máximo, acontecendo dentro de uma pequena aldeia. Quando era uma cidade amuralhada como Jerusalém, com 30 mil pessoas dentro, já era enorme, mas ainda assim não atrapalhava a observação da natureza. E nos demais lugares e vilarejos não atrapalhava nada. Não era preciso estar morando distante de uma aldeia ou de uma cidade como Jerusalém para ter intimidade com a natureza. Dava para mantê-la morando naquilo que nos dias de Jesus, no primeiro século, se chamava de cidade grande, porque ela ainda era ínfima para os nossos padrões e não atrapalhava a observação natural. Então ele diz, vocês sabem, quando vocês veem aparecer uma nuvem no poente, no pôr do sol, logo vocês dizem que vem chuva, e a chuva vem. Vocês têm uma noção extraordinária de interpretação do céu, interpretação das nuvens, interpretação da natureza. Vocês conseguem fazer isso. Também quando vocês veem soprar o vento sul, isso lá na Palestina, quando eles viam soprar o vento contrário, que vinha do sul, normalmente lá em Israel, venta muito do norte para o sul, e não do sul para o norte. Você tem lá bastante, são os ventos que vêm de cima da região mais alta do norte do país, vem da Síria, vem do Líbano, vem do Monte Hermon, vem dos lugares mais altos, é no norte. E tem platores mais elevados, de modo que quanto mais você chega para o norte de Israel, mais perto você fica dos platores altos, como é o caso aqui em Brasília, que nós estamos a quase 1.200 metros de altitude nesse platô central. E o vento, no caso em Israel, vinha do platô que estava para além de Israel, no Líbano, na Síria, e nos desertos. Esse é o sopro que vem do norte. Aí Jesus diz, mas quando vocês veem o vento soprar ao contrário, do sul para o norte, imediatamente vocês fazem uma leitura, vocês têm uma interpretação. Vocês dizem que haverá calor. Quando vem o vento do Negueb na direção norte do Hermon, vocês dizem vai ser muito quente, porque o vento que está soprando vinha do Negueb, do Sinai, do Mar Morto, das regiões mais baixas, geograficamente soprando na direção mais alta. Qualquer um naqueles dias diria, vai esquentar. Aí então Jesus diz, hipócritas, vocês são muito, muito, muito mascarados. Hipócritas mesmo, mascarado e hipócrita significam a mesma coisa no Novo Testamento. É a mesma palavra para designar esse ente fantasiado, que sabe mais do que declara, que entende mais do que permite saber.
que tem opiniões muito mais nítidas do que expressa, que compreende infinitamente mais do que deseja que os outros saibam. Por isso, Jesus os chama de hipócritas. Como ele também chama de hipócritas os que estão entendendo, os que compreendem, os que discernem, e os que são capazes de usar a sua inteligência para serem funcionais, para dizerem, por exemplo, se vai chover ou se vai fazer sol. São funcionais para aplicarem os seus conhecimentos, as suas interpretações, os seus discernimentos, as suas compreensões técnicas, a sua leitura da natureza, ou da astronomia, ou da física, ou da matemática, ou da economia, ou do que quer que seja, ou do comércio, são funcionais, sabem o que vai acontecer, interpretam bem a bolsa, sabem se é para aplicar ou não é para aplicar, se no dia seguinte vem chuva ou vem sol, se no dia seguinte vai chover ou o tempo estará bom. São funcionais para serem donos de terras, de fazendas, para o plantio. São funcionais para tudo, Jesus diz. Vocês são funcionais. Vocês são inteligentes, vocês compreendem. Por isso é que eu chamo vocês de hipócritas. Porque vocês só não querem estender o discernimento e a compreensão de vocês para aquilo que não interessa compreender, nem entender, nem discernir. Por isso eu chamo vocês de hipócritas. Hipócritas. Sabeis interpretar. Sabeis interpretar. Em qualquer outra área da vida, vocês sabem interpretar. Não é um problema de limitação mental, cognitiva, não é um problema de deficiência epistemológica, não é. Vocês, quando querem, interpretam direito. Vocês sabem medir as consequências do dia, da noite, do tempo, do espaço, dos fenômenos. Vocês sabem. Vocês sabem se semeiam no dia seguinte ou se não semeiam. Vocês sabem se saem de barco e atravessam a Galileia ou se não atravessam porque vem um vento perigoso. Vocês sabem o tempo, se ele é adequado para o quê? Já que o que vem é calor, ou já que o que vem é tempestade, vendaval e chuva. Vocês sabem discernir, hipócritas, interpretar, compreender, analisar, avaliar, quando vocês querem e para o que vocês querem, não é um problema. O problema é que vocês bloqueiam a capacidade mental de vocês e espiritual para o que vocês não querem entender. Vocês entendem tudo o que é útil para vocês entenderem. E vocês bloqueiam a mente e o coração para não entenderem tudo que vocês não querem entender, porque vocês não querem as implicações da compreensão. Hipócritas. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, hipócritas. E, entretanto, não sabeis discernir esse tempo, essa hora, essa época, o que está acontecendo aqui, agora, no país, na política, na religião. Não conseguis discernir a mentira da religião, não conseguis discernir
a manipulação política, como ele mesmo viria a dizer, acautelai-vos do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus, dos religiosos. E fermento é o que você põe no bolo para o bolo crescer, inchar. Ele diz, tomem cuidado, porque o fermento político de Herodes e o fermento religioso dos fariseus vai chegar uma hora em que ele vai penetrar vocês, vai penetrar os discípulos, vai penetrar a comunidade dos discípulos e vai gerar um inchaço que não tem nada a ver com a realidade. E essa parábola de Jesus carregava uma dimensão profética que se cumpriu naqueles dias, logo depois, na igreja de Jerusalém, que foi tocada pelo fermento de Herodes e dos sacerdotes, e inchou e perdeu a qualidade. Foi assim em várias outras ocasiões de significado histórico menor, tanto quanto foi assim no quarto século, nos dias de Constantino, e de lá para cá foi assim em cada geração do cristianismo assim batizado por Constantino, nesses 1700 anos, não parou de acontecer e intensificou o seu acontecimento nos últimos 300 anos, 200 anos, 100 anos, e se tornou uma coisa absolutamente mundial e esmagadora de 10 anos, 8 anos, 5 anos para cá. Parece que quanto mais próximo de nós o tempo chega, mais visível é a indisposição dos discípulos de discernirem o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, o fermento político e o fermento religioso, e o casamento dos dois fermentos, estragando o que seria o bolo bonito, o bolo sincero. E não esqueçam que, para a cultura de Jesus, dos judeus, se tivesse fermento, estragava. A coisa boa para eles eram pães sem fermentos, pães asmos. Fermento era uma simbolização daquilo que carregava a artificialidade da hipocrisia, do engano, aumentava sem ser. Essa era a interpretação antiga. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir. Esta época, o que está acontecendo agora entre nós, vocês não conseguem ver? Está todo mundo cego. Está todo mundo tão cego que qualquer coisa que você diga, na intenção de abrir os olhos, sendo discreto, falando só um pouquinho e com educação, para tentar abrir os olhos, eles ficam com ódio, com raiva de você. Tem gente que deixa de te seguir, tem gente que deixa de contribuir, tem gente que diz, não, eu não vou não. Por quê? Porque eu não quero ver. Eu quero que o Caio não toque em nenhum assunto que eu não goste. Então, meu amigo, por mim você pode ir. E eu não vou dizer que por mim você pode ir e não voltar, porque eu gostaria, eu sou crente, entendeu? E sou um evangelizador, eu quero sempre que as pessoas se arrependam, compreendam, entendam e voltem. Mas em relação a querer ir, pode ir. Não precisa ficar aqui, porque eu não vou mudar nada. Eu sou um pregador do evangelho e não tem nenhuma média evangélica ponderada que eu venha a fazer para agradar qualquer que seja a maioria nas suas opiniões. Eu sei ler o sinal da terra e do céu, eu sei entender a natureza, eu tenho opiniões, eu sei se vai chover, se não vai chover,
se vai ser quente o dia, se não vai ser quente o dia. Eu sou absolutamente inteligente e funcional. Por que que eu vou aleijar a minha mente? Por que que eu vou diminuir o meu poder cognitivo e de discernimento e de compreensão e de interpretação? Por que que eu vou me alienar da realidade só para ficar parecido com você? Hipócrita. Como Jesus, eu também te chamo de hipócrita. Você sai de casa, você ganha dinheiro, você é funcional. Na pandemia, você não está passando necessidade, você está dando jeito de trabalhar remotamente e alguns até de faturarem granas, provando que são completamente capazes e funcionais. Mas se capazes e funcionais, mas se você disser qualquer coisa que eles não querem ouvir, eles surtam de raiva, viram, além de cristãos, haters. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. E, entretanto, apesar disso, não quereis saber ou não sabeis discernir esta época. É uma ironia de Jesus. Vocês conseguem entender isso tudo e não sabem entender essa época? Que vocês vão enganar outro, Jesus diz. A mim, não. Eu sei o que vocês sabem. Eu sei o que vocês entendem. Eu sei o que vocês compreendem. Não dá para me enganar. Se é assim, ele diz, olha para mim. Se é assim, ele pergunta. E por que, sabendo discernir tantas coisas, não aplicam a mesma inteligência e compreensão para discernir essa era, esse tempo, essa hora, esse momento, essa ocasião que a gente está vivendo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Olha só. E por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Não tem desculpa, Jesus está dizendo. Você é funcional, cara. Você funciona no que você quer. Você tem a capacidade de abrir uma startup e fazê-la acontecer. Você abre um negócio e daqui a pouco você começa a vender franquias. Você sabe fazer acontecer. Nessa época, você está se virando, porque você sabe as portas onde bater, você sabe como se reorganizar para dar conta dessa época. Você consegue entender essa época, essa pandemia, e nela encontrar o seu caminho. Mas não consegue entender o significado espiritual, psicológico, político, religioso das intenções dos homens nessa mesma hora, nessa mesma época. Não. O que Jesus está dizendo é que se você tem capacidade de entender uma coisa, você tem capacidade de entender a outra. Você me compreendeu? Se você tem para entender uma, você tem para entender a outra. Não há desculpas para você. E ele piora ainda e aprofunda o significado da sua não escusa, da sua não desculpa, para alienar-se de maneira seletiva, que é o que você pratica, alienação seletiva. Você compreende o que interessa e você diz que não entende o que não interessa. Só que Jesus saca você completamente e você fica sem desculpa. Me compreendeu, meu amigo, minha amiga? Fica sem desculpa.
E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Vocês dizem que também não sabem entender o que é justo? Não sabem. Tem gente até que diz e escolhe a injustiça e batiza a injustiça em nome da justiça. Tem gente que está pegando a injustiça, a pior de todas as maldades, as perversidades religiosas, políticas, ou no relacionamento pessoal, é tudo a mesma coisa. Quem não é fiel no pouco, no relacionamento pessoal, quem não sabe fazer as escolhas sensatas nas relacionalidades pessoais, não vai fazê-las no nível maior. É por isso que eu sei, por exemplo, quando alguém me diz que o cara está batendo na mulher, normalmente eu sei em quem ele votou. Quando me dizem que o cara está tratando mal mulher, em geral eu sei em quem ele votou. Quando me dizem que o cara odeia quem não é como ele, quem não tem o mesmo gênero sexual dele, qualquer que seja a diferenciação, se ele odeia, eu sei em quem ele votou. Assim como quando eu vejo as escolhas econômicas que ele propõe, e que são todas contra o fraco, o pobre, o necessitado, o miserável, eu também sei em quem ele votou. Quando uma pessoa me diz que uma determinada pessoa advoga uma certa tese relacionada ao comportamento social cotidiano, não precisa me falar mais nada, eu sei em quem ele votou. E quando a mulher dele me diz que ele é um machão chauvinista, arrogante, pernóstico, impermeável, duro, grosso, estúpido, eu também já sei em quem ele votou. E quando me dizem que ele também é crente, que ele é, por exemplo, evangélico, eu não só sei em quem ele votou, mas sei muito mais coisas a respeito dele. Acabo sabendo até qual a tendência dele a frequentar que tipo de grupo, porque eu sei que quem bate na mulher, trata mal mulher, é machista, chauvinista, pernóstico em geral, eu sei a que tipo de grupo religioso pertence. Porque Jesus me ensinou a fazer esse julgamento de discernimento interpretativo. Porque foi ele quem me disse que quem não é fiel no pouco, quem não é fiel em casa, quem não pratica o evangelho, vamos substituir fiel por praticar o evangelho, quem não pratica o evangelho com os filhos no pouco, não pratica no muito. Se o evangelho não serve para regular as suas relações familiares com seus filhos, com sua esposa, ou com seus parentes, ou nos seus negócios, ou nas suas escolhas sociais, ou no seu trato social, se o evangelho não serve para estabelecer parâmetros para você nessas coisas menores, ele não vai ser, obviamente, o seu parâmetro nas coisas maiores. Assim, quem não é fiel no pouco, Jesus disse, não é fiel no muito. Por isso ele pergunta com uma ironia a ser percebida. E por que, então, sendo vocês funcionais para o que querem, por que não aprendem ou não desejam julgar também por vós mesmos o que é verdade? É tudo tão óbvio, mas vocês não querem ver.
Não querem ver. Eu fico vendo, meu Deus, como as coisas são pateticamente óbvias. É como olhar para o horizonte no fim do dia e ver tudo escuro e não crer que vai chover. É como sentir o calor do vento soprando de manhã cedo e não achar que ao meio-dia vai esquentar extraordinariamente. É como não querer enxergar o que está na cara, o que Jesus disse. E por causa disso, ele diz: vocês são muito mentirosos, porque essa coisa de escolha seletiva é hipocrisia, vocês entenderam? É hipocrisia de vocês. Hipocrisia. Porque quem consegue discernir o pequeno, Jesus diz, tem capacidade de discernir também o grande. Quem consegue entender a funcionalidade de determinadas coisas tem capacidade para entender a funcionalidade de outras. São mecanismos e são lógicas semelhantes, eles só mudam mais ou menos de grandeza. Mas a sensibilidade que compreende uma coisa compreende a outra, a menos que você não queira, a menos que você não queira, a menos que você não queira. Você, por exemplo, fica com raiva de mim muitas vezes, porque, com base na lógica do que é pequeno, aplicando aquilo ao que é grande, a conclusão é algo que você não gosta. Se eu pego o princípio simples do Evangelho e aplico a uma coisa maior, você entra em crise. Tem gente que diz, não, Caio, fica só no pequenininho. Não aplica isso a nada maior, mas eu não posso. Jesus me manda aplicar. Caio, quando você vê soprar o vento sul, você sabe que vem calor. E assim acontece. Caio, quando você vê aparecer uma nuvem no pôr do sol, você logo entende que vem chuva. Então, use a mesma lógica para entender o tempo, a hora, o que está acontecendo no mundo. É o que Jesus manda, e eu não tenho alternativa. Se eu tentasse fazer como você faz, muitas vezes ele me chamaria de hipócrita. Você é um hipócrita, Caio. Sabe interpretar o aspecto da terra, sabe interpretar o céu, gosta de história, gosta de física, gosta de sociologia, gosta de tanta coisa, gosta de psicologia e não sabe entender o que está acontecendo à sua volta nesse tempo, nessa hora? Não! Vai enganar o outro. E você também tem a capacidade de entender o que é justo e o que não é justo. De saber se o que se está fazendo é o que deve ser feito ou o que se não deve fazer. Abra os olhos em nome de Jesus, que o véu da mentira saia da tua cara em nome do Senhor Jesus, porque a sua negação, o seu negacionismo é uma escolha espiritual, com consequências pavorosas para a sua alma, para a sua mente, para o seu futuro. Para o seu futuro. E quem está dizendo isso não sou eu, é Jesus. Você quer bater de frente com a lógica do Evangelho? Me diga. Por que você não vê o óbvio, o que é justo? Você não tem desculpa, entendeu? É o que Jesus está dizendo. E aproveite essa oportunidade, ele diz, porque você está no tempo em que você pode mudar de mente, pode mudar de opinião, pode mudar de interpretação, pode mudar seus valores, pode mudar seus conceitos,
pode mudar os seus significados. Você está num tempo em que tudo ainda pode mudar para o seu bem. Tudo ainda pode mudar para o seu bem. É tempo ainda de caminho, de processo, de viagem, de arrependimento. Você está no caminho, andando. É hora ainda de ser alcançado pela luz do discernimento. Ainda dá tempo. Aí Jesus, para ilustrar o que está sendo dito, e o que eu acabei de dizer para você, que é baseado no que ele vai falar agora, ele diz: quando fores com o teu adversário, o teu antagonista, com aquele que pensa diferente de ti e que provavelmente tenha razão, e é trágico, é quando o antagonista é Deus, não é? Como aqui, nesse contexto, se você for perguntar, e quem é o antagonista nesse contexto? O antagonista é a realidade que te mostra uma coisa e você entra em negacionismo. O antagonismo é a verdade contra a qual você luta e você não aceita. O antagonista é feito de fatos que você nega, porque você não gosta das implicações e das consequências dele. Esse é o seu processo cognitivo negacionista. Como assim é o negacionismo de todos aqueles que alejam a sua capacidade de compreensão, de interpretação, de gnoses, de conhecimento. É assim. Esse é o antagonista. Você está lutando contra a verdade. Jesus diz que não é uma boa coisa, porque é a verdade quem vence sempre. Como Paulo disse, que nada podemos contra a verdade. Ele não está falando de doutrininha, ele está falando de toda forma de verdade. Verdade como verdade, verdade como realidade, verdade como fato, verdade como conjuntura, verdade como conjunção, verdade como o que não dá para negar, verdade como fenômeno, verdade como chuva, verdade como sol, verdade como vento, verdade como qualquer coisa que faz parte da realidade. Não antagonize-se contra a verdade nem contra a realidade. Você vai perder. Você vai perder. Por isso, Jesus diz: quando fores com o teu adversário, com aquilo que te choca, que tu não gostas e que te enfrenta, fores ao magistrado. Aqui ele está usando a linguagem processualística do Império Romano para ilustrar uma coisa que não era judicial. Ele estava falando de algo que não levava ninguém a uma corte legal. Ele só está usando isso tudo como metáfora para o juízo da vida, para o juízo espiritual, para o juízo psicológico, para o juízo da caminhada do processo, para o juízo na existência da gente, que entra em estados de negação contra a verdade. É o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, quando ele fala daqueles que provocam a ira de Deus. Quem são esses que provocam a ira de Deus? São negacionistas.
que trocam a verdade, trocam os fatos pela mentira, pela invenção, pela criação, pela construção, pela arquitetura do engano. Eles trocam e trocam deliberadamente, desenvolvem bloqueios, de modo que não existe quem os possa demover. Nem Deus consegue. Nem Deus. Trocam a verdade pela mentira, provocando a ira de Deus, porque a ira de Deus se manifesta do céu contra todo aquele que troca, que entra em estado de negacionismo deliberado contra a verdade explicitada, perceptível. E Jesus diz que é uma verdade tão óbvia como saber se vem chuva na hora que as nuvens declaram que o aguaceiro está chegando. É um negacionismo tão grande que é como negar que o calor já chegou. É como botar suéter e sair para o calor. É loucura e que é inadmissível, porque Jesus diz: não tem nada a ver com o que vocês podem compreender. Isso é uma determinação cognitiva de bloqueio, para o qual não existe um perdão, a menos que vocês se arrependam. Por isso ele ilustra, e olha a ilustração dele. É processual, é judicial, tem a ver com a mecânica da justiça. Quando fores com o teu antagonista, adversário, com aquele que te contraria, até o magistrado, que não é de primeira, segunda, nem de terceira instância, é uma categoria para ilustração espiritual, fores até ao juiz da vida. Com esse, que é teu adversário, esforça-te para te livrares da questão, para resolveres isso com o teu antagonista, com o teu adversário. E eu já expliquei quem é o adversário. Eu já expliquei quem é o antagonista nesse contexto. Já expliquei. É a verdade, é a realidade. E aqui se diz, se tu estás indo, se tu estás no processo, se tu estás no caminho, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho ainda. Fica livre desse negacionismo agora, hoje, já. Porque se é deliberado e é uma luta tua contra a verdade vai te esmagar. Por isso, não esperes o fim do processo, porque ele pode ser muito ruim contra a tua vida. Livra-te do adversário, livra-te da verdade, livra-te da realidade que se contrapõe à tua negação deliberada, à tua não aceitação da verdade em qualquer nível ou instância dessa luta ou dessa guerra. Só você pode saber qual é o seu caso. Livra-te disso antes, no caminho, para que não suceda que a verdade, que a realidade, que o teu adversário, que os fatos, que Deus te arraste para aquele lugar de juízo mesmo, onde tu ficas nu na tua mentira, ou no teu auto-engano, ou no teu engano, ou na tua deliberação, ou na tua escolha pela perversidade e não pela verdade. Faz isso logo enquanto é dia, enquanto é tempo, para que os fatos, a verdade e a realidade não te arrastem ao juiz da existência, e o juiz da existência, com a inapelabilidade da verdade quando chega esmagadora como fato na vida,
venha e te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Porque toda negação acaba produzindo prisão mental. Toda negação acaba produzindo prisão mental. O indivíduo entra num estado de negacionismo, seja em relação ao que seja em relação à sua mulher, ao seu marido, aos seus filhos, seja em relação ao evangelho explícito que você ouve, seja em relação à realidade que você nega, seja dizendo o que você queira dizer, até mesmo dizendo a terra é plana. Cara, você pensa que isso é uma escolinha de brincadeira? Não, você vai ficar preso na cela, na cadeia desse condicionamento. Você vai ficar preso na cela da negação cognitiva. Você vai atrofiar sua mente, vai atrofiar sua alma, vai atrofiar seus pensamentos. Você vai ficar burro. Você vai virar um idiota. É isso que vai acontecer contigo. Esse é o teu juízo. O juízo de quem troca a verdade pela mentira e entra em estado de negacionismo é que você se torna um idiota. Lá em Romanos 1, Paulo diz que a pessoa perde a natureza cognitiva para escolher o que é bom para si mesmo e acaba se entregando a todo tipo de corrupção relacional ou comportamental. Aquele é um outro lado, um outro polo do negacionismo. O teu polo é um polo moralista, provavelmente. Aí você entra em estado negacionista, como a gente vê acontecendo à nossa volta. E o resultado disso é que você vai ficar numa prisão mental. Tem gente que consegue cair fora. Eu tenho encontrado vários caindo fora, abrindo o olho, me procurando e dizendo, por favor, onde é que eu estava? Como é que isso acontece com a gente? É uma das grandes perguntas de hoje em dia. Como é que eu pude ficar daquele jeito? Ora, é um processo lento. Basta começar a dizer, vendo no horizonte tudo preparado para a chuva, dizer, não, não vai chover, não. Basta você ir começando a entrar em estados de antagonismo contra a vida. Tem gente que vai entrando. Se é preto, ele diz que é branco. Se é vermelho, ele diz que é azul e não é daltônico. Se é injusto, ele diz que não é tanto assim, não. Se é mentira, ele diz que é só a tua interpretação. Enfim, tem gente que vai vivendo isso e pensa que não acontece nada. Não. Você vai ficando cada vez menor, tua cabeça vai diminuindo. A mente da gente só se expande com a verdade. Só a verdade dilata, só a verdade faz a alma crescer, só a verdade liberta, só a verdade, de fato, expande a compreensão cognitiva da gente. Sem verdade, eu não tenho conhecimento nenhum que possa em mim se produzir, seja de que natureza seja, especialmente conhecimento espiritual. Aí você entra na cela, cara. Se você deixa o caminho, se isso prossegue por muito tempo, você adoece disso. Você fica encarcerado nisso. E você não sabe mais sair disso na vida. É esse também o caminho dos fanáticos, de qualquer tipo, de qualquer nível. É também um caminho de negação. Tudo dentro dele explode dizendo outra coisa, mas ele trava e ele diz não e ele prossegue na sua negação. Jesus diz, digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esse é um negócio que tem consequências muito sérias. A gente entra num estado de luta contra a verdade, nós nada podemos contra ela,
ela acaba quando a verdade não nos liberta pela nossa adesão a ela, a verdade nos encarcera pela nossa negação contra ela. Você consegue me compreender? Jesus abre a compreensão e o entendimento de todos os que estão me ouvindo, de todos os que me ouvirão. É o que eu te peço agora, te peço pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.